Olá, seja bem-vindo ao Mundo Curioso. Os Templários eram soldados que se uniam para lutar contra aqueles considerados inimigo do cristianismo. Ao longo de sua existência, acumularam muito poder e ainda hoje despertam curiosidades por conta de suas intenções e segredos. E hoje falaremos sobre isso. Meu nome é Samuel e você é bem-vindo aqui no Mundo Curioso. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e vamos ao que interessa. Os Templários, quem eram, o que fizeram e como acabaram? Eles eram soldados que lutavam contra inimigos de Cristo e ganharam enorme poder político e econômico por cerca de 2 séculos na Europa e na Terra Santa. Até hoje, os Templários despertam interesses e questionamentos sobre seu papel histórico. A Ordem dos Templários era um exército com cerca de 20.000 cavaleiros franceses formado para proteger Jerusalém, após a cidade ter sido conquistada pelas Cruzadas no século XII. O grupo foi criado a partir do ano de 1139. O nome veio por causa da ala que os soldados ocupavam no Palácio Real da cidade, que segundo a lenda popular havia feito parte do Templo de Salomão. Mas eles também respondiam por Cavaleiros Pobres de Cristo, ou Cavaleiros do Templo de Salomão. A ordem unia a fé à coragem, o que gerou uma congregação militar fiel e destemida. Seus fundadores declararam o voto da pobreza, castidade e a devoção, e por isso a instituição tinha como símbolo 2 cavaleiros montados no mesmo cavalo. A religiosidade ficava evidente no traje usado pelo exército, uma túnica branca com uma cruz vermelha estampada no peito. Este exército foi fundamental no fortalecimento dos estados cristãos implantados à força no Oriente Médio. Aparentemente, a função dos templários era zelar pela proteção dos peregrinos cristãos no território sagrado. Porém, eles foram muito além. Em pouco tempo, o grupo ganhou poder político e econômico. Os cristãos foram incentivados a doar bens à ordem. Eles receberam inúmeras doações de território e castelos europeus, oferecidos por benfeitores com posse, e passaram a dominar economicamente a parte da Europa. Além disso, por causa de sua força bélica, os templários assumiram o papel de banqueiros, coletando tesouros e transportando essas riquezas entre a Europa e a Terra Santa. Há muitas lendas urbanas a respeito das realizações do grupo. Há quem diga que foram eles que financiaram as expedições marítimas que resultaram no descobrimento da América Latina, ou que eles estavam por trás de conspirações que resultaram na Revolução Francesa. Muitos acreditam que os templários fundaram a maçonaria e até mesmo que encontraram o Santo Graal, o cálice usado por Jesus Cristo na Santa Ceia, mas nenhuma dessas hipóteses foi confirmada oficialmente por historiadores. O poder crescente dos templários despertou a fúria de nobres e reis, como Felipe IV, rei da França, que tinha dívida com o grupo e portanto resolveu enfrentá-los, ordenando o confisco de seus bens e a prisão dos cavaleiros. A perseguição se intensificou em outras regiões da Europa e a pressão fez com que Papa Clemente V determinasse que a organização fosse dissolvida. Clemente V fez acusações de heresia, difamação do nome de Deus, perversões sexuais e acusou os integrantes da ordem de praticarem magia. Em 13 de outubro de 1307, todos os templários da França foram presos, e assim o exército foi torturado e exterminado em fogueiras, como hereges. Com o caminho livre, Felipe IV tentou tomar para si os tesouros da Ordem dos Templários, mas muitos deles desaparecem. Disse que a esquadra dos Templários que protegia a riqueza do grupo nunca mais foi vista. Há rumores de que toda a riqueza dos Templários tenha ido para Portugal, na Inglaterra e mesmo na Escócia. Uma das lendas ligadas à Ordem dos Templários diz que eles foram os criadores de uma das mais influentes e famosas sociedades secretas, a maçonaria. Historiadores indicam que quando o grupo começou a ser perseguido na França, eles se separaram e muitos se refugiaram na Escócia, onde apenas 2 templários haviam sido presos e ambos eram ingleses. Embora esse território parecesse seguro, havia muito medo de serem descobertos e julgados como traidores. Logo, os soldados teriam usado seus conhecimentos de arquitetura sagrada e assumiram um disfarce para fazerem parte dessa nova sociedade, a maçonaria. Durante a Inquisição dos Templários, documentos diversos referem-se à prática de bruxaria. Além de temidos cavaleiros, eles eram também excelentes navegadores, utilizavam sua frota para deslocamento entre várias nações. Devido ao número elevado de membros da ordem,
Apenas os soldados franceses foram aprisionados. Em sua maioria, os cavaleiros de outras nacionalidades conseguiram fugir para outros países. No dia seguinte ao aprisionamento, disse que a esquadra zarpou durante a noite e desapareceu sem deixar registros. Diz a lenda que o último grão-mestre da Ordem dos Templários, Jacques de Molay, quando foi queimado na fogueira em 1314, lançou uma maldição contra o rei Felipe IV e o Papa Clemente V, dizendo que eles iriam encontrá-lo diante de Deus antes do fim daquele ano. O Papa Clemente morreu apenas um mês depois, e Felipe morreu mais tarde naquele ano em um acidente de caça. Muitos acreditam que a dinastia de Felipe IV foi amaldiçoada por Molay. Seu filho, Luís X, reinou apenas por 2 anos. Antes de morrer, sua mulher estava grávida de um bebê, que viria a ser o novo rei, mas que viveu apenas por 5 dias. Então, o seu irmão, Felipe V, o Alto, foi coroado aos 23 anos e morreu aos 29. Sem herdeiros, o trono da França foi para o seu tio, Carlos IV, que morreu 6 anos depois. Muitas histórias afirmam que a data de prisão dos Templários originou-se a associação da sexta-feira, dia 13, com o azar. Historicamente, o número 13 já era associado à má sorte. Como ele não tinha herdeiro do sexo masculino, assim terminou a dinastia capetiniana. E você, o que achou desses bravos guerreiros? Conte para a gente aqui nos comentários, estarei lendo todos e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade aqui neste mundo curioso. Até o próximo vídeo!